por exemplo, sinais... Porque, como pode, não tem aviso, o próprio doutor falou que isso pode acontecer sem que você tenha um sinal que te dê um clique, né, antes de acontecer isso, mas existe, por exemplo, uma dor de cabeça aguda é preocupante, não é? Sim. Quais são os sinais? Existe algum sinal que a pessoa pode, pelo menos, suspeitar que que pode ter um aneurisma? Os aneurismas pequenos e que estão latentes, né, sem ruptura, eles são difíceis de serem detectados. Agora, quando ele rompe, existe o extravasamento do sangue para o espaço licórico, né? Isso aí irrita a meninge. Então o paciente tem dores de cabeça intensa, dores nunca antes, né, sentidas, né? E acompanhados de náusea, vômito e até perda da consciência. A visão turva? Aí as alterações neurológicas são diversas. Pode ter alteração na fala, na visão, de equilíbrio, né? E da própria consciência mesmo, né? Mas tem pacientes que têm uma dor de cabeça leve e tem pacientes que têm uma dor de cabeça muito intensa, né? A gente precisa ficar atento, né? Quem tem normalmente dores de cabeça, isso pode ser confundido até com uma enxaqueca, né? Exatamente. Então, hoje e nos últimos 10 anos, com o desenvolvimento das técnicas radiológicas de angiotomografia e angiorressonância com aparelhos de alta resolução, a gente tem detectado aneurismas, que a gente chama de aneurismas assintomáticos, nesses pacientes que têm dor de cabeça crônica, são as cefaleias crônicas, em que o neurologista, o neurocirurgião, até mesmo o clínico, né, pode solicitar esses exames para estes pacientes que têm dor de cabeça. E assim, a gente tem encontrado muitos aneurismas assintomáticos nesses pacientes que têm dores de cabeça. Exato. E a gente tem tratado esses aneurismas, né? Isso que é importante, a gente tem detectado esses aneurismas precocemente, antes que ocorra a ruptura, né? Isso que é mais importante. Por exemplo, nos exames, eu sou uma pessoa aqui que eu sou uma incentivadora dos check-up. Eu falo sempre aqui da importância da pessoa, pelo menos uma vez por ano, fazer um check-up, dar uma olhada. Que tipo de exame poderia visualizar as artérias ou as veias do cérebro e, de repente, mostrar aí uma propensão em alguma área para formar um aneurisma? Seria a angiotomografia, é uma técnica da tomografia comum que a gente conhece, associada à alta velocidade da aquisição da imagem com injeção de contraste. Esse é o diferencial na ressonância magnética, que não usa radiação, né, e tem a vantagem de não ter o contraste, né, iodado. Então são esses dois exames, angiotomografia e angiorressonância magnética. Ok, então agora vai começar o diferencial desse tratamento por embolização. Então a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouco eu quero saber o que é a embolização e como é que é feito, como é que ele leva o tratamento até o cérebro sem ter que abrir o cérebro, tá? Daqui a pouco a gente volta. Até já. Olha, a Lúcia Helena ligou aqui, pediu para mandar um beijo para você, viu, Elis? Obrigado. Tá dado beijo, Lúcia, a paciente, doutora Elis. A gente tem uma audiência grande aqui, porque deve ter um monte de pacientes vendo. Olha, e o Tony lembrou bem, esse colar meu aqui dá para explicar bastante, bem explicadinho o que é. Por exemplo, aqui, ó, se fosse uma artéria sua ou uma veia, tá vindo aqui certinho, de repente, faz isso. E aí é que mora o perigo, porque essa camadinha de cima aqui vai ficando cada dia mais enfraquecida e como o papinho vai aumentando, vai ficando fininho a camada de cima e puf, esse que é o problema. Mas, Elias, o que é a embolização? Porque eu já ouvi falar, por exemplo, em embolização de mioma, mas eu nunca ouvi falar de embolização para tratar, quer dizer, já ouvi falar, mas eu não entendo direito da embolização para tratar um aneurisma. Me explica direitinho. O termo embolização é a oclusão de alguma artéria que leva sangue para algum tumor ou alguma estrutura, no caso o aneurisma, que é um saco. Consiste no preenchimento desta estrutura, seja ela com líquido,
seja ela com micromolas de platina ou com microbalões de látex. Então essa é a técnica. No caso dos aneurismas, a gente tem que colocar um microcatéter dentro do saco aneurismático. Então isso vai por via arterial, no caso femoral, né? Mas pelo fêmur? Não, pela artéria da região inguinal. Sim. Tá certo? A gente introduz o catéter numa artéria que está na região inguinal, e esse catéter, ele sobe até a artéria carótida ou a artéria vertebral. Tudo acompanhado por imagens. Tudo acompanhado pelo raio-x. Né? São materiais radioopacos em que a gente tem a capacidade de detectar. Geralmente é a ponta do catéter que a gente consegue ver, e o metal, ele todo é radioopaco. Então a gente consegue ver o catéter, a micromola, em toda a sua extensão, né? Eu estava olhando, porque gente, é difícil a gente falar desse assunto sem te mostrar a imagem. Eu estava estudando hoje o seu tema, eu achei incrível. Por exemplo, aqui, ó, vamos explicar novamente. Se você faz um papinho aqui, esse material, que pode ser uma cola, pode ser uma resina, ou pode ser um stent, um micromola. Ele entra dentro do papinho e faz um emaranhado ali que na verdade sedimenta ali aquela fraqueza, não é? Isso. E você vendo por imagem, é impressionante a evolução da medicina, é incrível, por isso que eu sou apaixonada pela medicina. É o tanto que isso é dinâmico, a cada dia novas descobertas para que a gente tenha bem-estar, para que a gente tenha saúde. Aí, gente, quando é cola, quando você coloca a cola via catéter até o lugar da fraqueza, da artéria ou da veia ali, ela é como se fortalecesse aquele lugar, como se cimentasse aquele lugar. A ideia é fazer um novo colo ou a nova parede da artéria, reconstruir a parede da artéria. Essa que é o objetivo final da embolização. Quando a gente está conversando e explicando para o paciente, eu tenho os materiais, né, que são as micromolas, é fácil fazer um desenho, para que fique bem claro como que é feito isso, né? São estruturas, a micromola, por exemplo, é menos de 1 milímetro, metade do milímetro, né, a espessura da micromola. Então a gente trabalha a 1,70 m de onde está o aneurisma, tudo guiado pelo raio-x e o manuseio com as mãos, né, e os dedos. O paciente está sedado, ele sente alguma dor? Não, é possível fazer com o paciente sedado, mas a gente prefere fazer sempre com anestesia geral, né, pelo fato da gente ter a imagem no raio-x com melhor definição, né, sem tremer.